Olá, bom dia! No Medicina e Saúde de hoje vamos falar sobre doença celíaca, uma doença autoimune que afeta o organismo de pessoas com predisposição genética, causada pela ingestão do glúten. Quem participa conosco do programa é o médico especialista em doença celíaca, Dr. Mauro Bonato. Vamos saber também como é a dieta de uma pessoa que tem restrição ao glúten, com a nutricionista Caroline Doneda. E você vai conhecer a Kátia, que há 10 anos convive com a doença. Vamos falar sobre saúde? O Medicina e Saúde está no ar! Bom dia novamente, estamos começando Medicina e Saúde deste domingo para toda a região centro-oeste do Paraná. Você é muito bem-vindo aqui conosco, viu? Eu começo o programa recebendo um médico gastroenterologista, endoscopista do aparelho digestivo, Dr. Mauro Bonato, que é especialista em doença celíaca. Bom dia, seja bem-vindo, Dr. Mauro. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Que bom, doutor. O senhor participou do programa de estreia, né? Sim. Muito bom. E as pessoas têm falado que têm ficado satisfeitas com a repercussão boa, né, de falar de saúde e ajudar as pessoas em orientá-las, né? Então, muitas pessoas têm dúvidas e essas dúvidas você tem coletado e trazido para a gente explicar para eles. Bom, então já que o senhor está explicando e falando, doutor Mauro, vamos explicar para as pessoas que estão em casa o que é a doença celíaca e de que forma ela se manifesta em nosso organismo. Então, doença celíaca é uma doença autoimune sistêmica que é deflagrada pelo glúten contido no trigo, centeio, cevada, algumas contaminações com aveia. Então, são esses produtos que contêm, principalmente o trigo, contém o glúten e esse glúten tem uma substância, eles têm aminoácidos, né, pequenos segmentos, e a gliadina, um deles, é não digerido pelo estômago ou pelo intestino, basicamente não digerido, e essa substância, quando há favorecimento lá do intestino, uma permeabilidade, ele entra e em pessoas predispostas, que têm a genética predisposta, ela pode desenvolver, então, uma reação autoimune, que a gente chama, né, que é o próprio organismo contra ele mesmo, e essa substância causar duas alterações básicas. Uma delas é no intestino, causando atrofia, né, e outra é a formação de autoanticorpos, que agem contra o corpo mesmo. Isso pode ocorrer na infância, em crianças que começam a ingerir, né, outros, além do leite materno, começam com farinhas, né, coisas, e elas podem desenvolver ali. E, se não for detectado, ela pode ter dificuldade em vários desenvolvimentos, né, de tamanho, de altura, genitais e várias alterações de nutrição que vão prejudicá-la. E no adulto, ele aparece, em média, nos estudos que nós fizemos, em 35 anos a média. E a pessoa às vezes pode nascer com a genética, pode nascer com a permeabilidade boa. Então a diferença é quando essa permeabilidade se rompe no intestino, quer dizer, não tem uma causa assim específica, a não ser uma diarreia longa que prejudica o intestino, que ela pode então favorecer a penetração dessa gliadina que vai reagir com o nosso sistema imunitário, fazendo reações autoimunes e formando esses anticorpos que vão agir na tireoide, no pâncreas, nas articulações, na pele, no cérebro, no fígado e vários órgãos, inclusive, por exemplo, abortamentos, né? Pode ocorrer em pessoas que são celíacas e estão tentando engravidar, infertilidade e abortamento. E diabetes e hipotireoidismo, né? São doenças bastante comuns e que a gente deve pensar na doença celíaca. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são os principais sintomas de uma pessoa celíaca e como é feito o diagnóstico. Primeiro, a pessoa tem que ter sintomas relacionados ao trigo, centeio, cevada ou também aveia, né? Relação assim como, quando ela ingere esses alimentos, ela tem sintomas de diarreia, distensão abdominal, gases, passa mal, digestão ruim. Então ela começa a desconfiar que toda vez que ela come trigo, ela tem esses sintomas. Primeiro passo. 30% não sente nada.
pode ser assintomático. 30% não tem sintoma nenhum. Por isso que a gente, numa endoscopia, muitas vezes descobre. Né, a atrofia lá, porque ela tem sintoma digestivo, mas ela não suspeita que seja o trigo, e ela vai comendo o trigo, mas não percebeu. Daí tem o leite também, que depois nós vamos falar numa outra oportunidade, que é bastante comum também, então confunde muitas vezes, né? Mas o trigo e o leite, a diferença é que o leite não causa doenças autoimunes, o trigo sim. Então, este é a diferença. Então, sintomas clássicos mesmo são distensão abdominal, diarreia e desnutrição. Clássicos, mas nem sempre se encontram esses sintomas. Apenas 1/3 deles tem sintomas clássicos, começam com sintomas clássicos. Alguns têm canseira, anemia, abortamentos, infertilidade, apareceu hipotireoidismo, e aí já tem que tudo suspeitar. Isso tem que suspeitar. Então são vários sintomas relacionados em vários... dermatite herpetiforme, algumas cotovelos, joelhos, região interglútea, então começa a aparecer pequenas alterações, coceiras, né? Então a pessoa pensa, puxa, vai no dermatologista, se ele for bem, né, já a maioria lógico, esclarecido, fala, não, isso é dermatite herpetiforme, que é ligada à doença celíaca. Tem que estar atento. Tá, e daí, o diagnóstico? Vai até o médico, como é feito o diagnóstico da doença celíaca? Bom, primeiramente, a gente fala até, a minha orientadora do doutorado falava que clinicamente, você diagnosticar de doença celíaca é uma utopia. Eu diria que parcialmente, né? Porque com a experiência a gente já vai suspeitando, né? Mas, assim, vamos dizer que a maioria não é diagnosticado pela clínica. Então, é por alguma suspeita, vamos dizer que seja uma suspeita clínica. Aí a pessoa vai fazer exames sorológicos, exames de sangue. Então, são 2 exames ou 3 de sangue que ela faz. E esse exame, se estiver alterado, você parte para outras investigações, como uma endoscopia para avaliar o grau de atrofia, né, se houver essa forte suspeita. E muitas vezes a gente não tem isso e encontra numa endoscopia habitual, ou alguém já pediu, está com uma anemia que não responde a ferro, a reposição, então vai para uma endoscopia para pesquisar se ela não tem a doença celíaca associada. Outros têm hipotireoidismo, vamos ver se não tem doença celíaca. Então, alguns já vêm encaminhados para pesquisa, outros são por acaso. Olha, tem muita coisa para a gente falar sobre doença celíaca. A gente vai para um rápido intervalo comercial e, na sequência, tem mais Dr. Mauro Bonato aqui no Medicina e Saúde. Rapidinho, a gente volta já já.